do Senhor, meus irmãos, graças a Deus estamos aqui reunidos mais uma vez para iniciarmos a transmissão do nosso culto online de oração e estudo da Palavra de Deus. Estou aqui com a minha esposa Márcia, minha filha Fernanda. Nós vamos estar louvando a Deus, vamos fazer uma oração ao Senhor. Convido você no seu lar a também orar juntamente conosco e buscar a Deus. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, em Teu nome nós nos reunimos mais uma vez para buscar a Tua presença, adorar o Teu santo nome e estudar a Tua palavra. Eu suplico ao Senhor que o Senhor fale conosco esta noite de forma gloriosa. Receba o nosso louvor, a adoração que a Ti nós apresentamos. Fala ao nosso coração. Usa, meu Senhor, a cada um de nós para glorificar o Teu santo nome. Dá-nos sabedoria e graça, Senhor, para entendermos a Tua palavra, aquilo que será ensinado. Nós vamos louvar ao Senhor com o hino de número 100. Irmãos amados e resgatados, segui avante e triunfantes, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivei unidos, pois sois remidos, não mais temendo ou bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sede valentes e muito prudentes, estais lavados e libertados, no nome santo de... Graças a Deus, meus irmãos, que nós devemos viver unidos no Senhor Jesus. A minha filha Fernanda vai estar louvando ao Senhor. Quero já desejar agradecer a todos os irmãos que nos acompanham esta noite dos seus lares. A paz do Senhor, irmão Luciano Almeida, também a nossa conterrânea, a irmã Anete Santos, lá em Terra Nova. Deus abençoe, irmã. Continue orando por nós e cultuando ao Senhor juntamente conosco. Hoje nós vamos estudar em nossa Escola Bíblica Dominical a lição de número 8, que tem como título: As causas da desunião devem ser eliminadas. Então, os irmãos que estão com a revista aí na sua casa, nos acompanhem. Em alguns minutos nós estaremos estudando a palavra do Senhor. A Fernanda está aqui procurando o hino e logo a seguir ela vai estar louvando ao Senhor. Glória a Deus. Também a irmã Márcia está aqui
Ela vai nos trazer uma saudação enquanto a Fernanda encontra. Dá uma saudação para os irmãos aí. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Estamos felizes por mais uma noite a qual o Senhor tem preparado, né, para estarmos aprendendo a palavra do Senhor. Quero deixar um versículo para a meditação dos irmãos que estão aí nos acompanhando nessa live, que se encontra em Salmo. Glória a Deus. Salmo 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus. Amém? Essa palavra fique para a meditação dos irmãos que estão nos acompanhando nesta noite. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. A irmã Fernanda vai estar louvando ao Senhor. Somos irmãos do Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Muitos duvidarão, mas o Papai do Céu foi fiel com Noé. Ele profetizou a todos que o Papai do Céu sobre toda a terra ele faria chover. Faria chover. Os dias passaram, todos zombaram, não acreditaram em Noé. Mas Papai do Céu, com a sua palavra, ele fez relar. Subiram as zebrinhas, as girafinhas, de dois em dois os bichinhos subiram pra dentro da água pra ficar, pra não se afogarem. E a chuva caiu, e a terra inundou, e aquele povo que zombava Deus se afogou. E a chuva caiu, a terra inundou, e aquele povo que zombava Deus se afogou. E a chuva caiu, Deus foi fiel.
muitos duvidarão, mas o Papai do céu foi fiel com Noé. Ele profetizou a todos que o Papai do céu sobre toda a terra ele faria chover, faria chover. Os dias passaram, todos zombaram, não acreditaram em Noé, mas Papai do céu, com sua palavra, ele fez zelar. Subiam as negrinhas, as girafinhas, de dois em dois os bichinhos subiram pra dentro da água pra ficar, pra não se afogarem. E a chuva caiu, e a terra inundou, e aquele povo que zombava Deus se afogou. E a chuva caiu, a terra inundou, e aquele povo que zombava Deus se afogou. E a chuva caiu, a terra inundou, e aquele povo que zombava Deus se afogou. E a chuva caiu, a terra inundou, e aquele povo que zombava Deus se afogou. E a chuva caiu, e a chuva caiu, Deus foi fiel, e a chuva caiu, e a chuva caiu, e a chuva caiu, Deus foi fiel, e a chuva caiu, e a chuva caiu, e a chuva caiu, Deus foi fiel, e a chuva caiu, e a chuva caiu, e a chuva caiu, Deus foi fiel, e a chuva caiu. Graças a Deus, meus irmãos, por este hino maravilhoso. Nós vamos ao estudo da Palavra do Senhor, lição de número 8 da nossa Escola Bíblica Dominical. Glória a Deus. O nosso texto áureo está no Salmo de número 133, o versículo 1. É um texto muito conhecido da igreja, que diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A união, meus irmãos, ela é fundamental, é indispensável para a igreja do Senhor, para o crescimento e sustentabilidade da obra de Deus, como diz aí a verdade prática. A verdade prática diz que a união é uma força indispensável para a igreja. É um testemunho diante do mundo e também um estímulo para o crescimento da obra do Senhor. Então, vemos que ela é uma força indispensável, uma igreja que é unida, ela é forte. É também um testemunho diante do mundo, porque ninguém vai levar a sério uma igreja desunida, e é um estímulo para o crescimento. Jesus disse que todo reino dividido contra si mesmo será devastado. Então, por isso a importância da união da igreja. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Neemias, capítulo 5, versículos 1 e os versículos 6 ao 12. Neemias, capítulo 5, versículos 1, depois o versículo 6 até o versículo de número 12. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler um versículo, as irmãs aqui leem o seguinte: Foi porém grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus e seus irmãos. Versículo 6. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei. Resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gentes, segundo nossas posses,
E vós outra vez venderíeis vossos irmãos, e vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, ajuro, e temos dado dinheiro e trigo, deixemos este ganho. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também o 100º do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite que vós exigis deles. Então disseram: restituir-lhe-ei-nos, e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme essa palavra. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele nos dirija, que Ele fale conosco através do comentário desta lição. Os irmãos podem postar os seus pedidos de oração e no final do culto nós estaremos orando por vocês. O nosso Deus é o Deus de milagres, nosso Deus é o Deus que opera, que faz o impossível acontecer. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai celestial, mais uma vez oramos a Ti, pedindo a Tua graça, a Tua bênção, que o Senhor nos dirija, Pai, que o Senhor fale conosco poderosamente. Abençoe cada um dos nossos ouvintes, Senhor. Que cada um alcance do Senhor vitórias esta noite. Usa, Senhor, a minha boca neste momento para falar a Tua palavra, que é poderosa. Dá-nos sabedoria, entendimento, Senhor. Continua na direção deste trabalho. Abençoe a nossa igreja, a liderança da igreja, o pastor Eli Martins, toda a sua família. Dá saúde, Senhor, aos Teus servos. Abençoe a nossa liderança local, o pastor Gessé de Jesus Menezes, a sua família, irmã Sônia, seus filhos, toda a sua família, o seu ministério, que seja frutífero, Senhor. Abençoe o Brasil, abençoe as nossas autoridades, os nossos governantes, na esfera federal, estadual e municipal. Deus, dê saúde ao nosso povo, faça prosperar a nossa nação. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, na lição passada nós estudamos alguns pontos interessantes na reconstrução. Nós vimos que o povo de Deus deve separar-se do mal. Falamos um pouco de santificação. Vimos que somente os judeus autênticos poderiam retornar do cativeiro para a reconstrução da cidade de Jerusalém. Vimos também que os judeus, eles recusaram a ajuda dos samaritanos, mesmo eles alegando que eram parentes e tentando construir laços de parentescos através de casamentos. Também dizendo que serviam a Deus. Vimos que Deus exige santidade do seu povo, como, por exemplo, no episódio do pecado de Acã, nos dias de Josué. Vimos também, por último, que nós devemos manter uma vida separada do mal, uma vida santa, e vivermos de acordo com a vontade de Deus, pois somente assim Deus irá nos abençoar. Muitas pessoas, às vezes, buscam a bênção de Deus, mas não cumprem aquilo que o Senhor determina e o pior, às vezes culpam a Deus pelos seus infortúnios. Então nós precisamos estar no centro da vontade de Deus para pedirmos a bênção dele. E na lição de hoje nós vamos estudar as causas da desunião que devem ser eliminadas. Esta lição tem alguns pontos importantes. Vamos ver que surgiu um conflito entre as diferentes classes sociais do povo judeu e como esse problema, esse conflito foi solucionado por Neemias. Dispensável para o crescimento e sustentabilidade da obra de Deus. Como eu disse para os irmãos no início, não há como a obra de Deus crescer de forma sustentável se houver desunião. Tem um hino antigo do pastor Eduardo Silva que diz que se o seu grande problema é falta de união,
saiba que Deus não opera onde há separação. Vamos ver também nesta lição que a injustiça social que ameaçava a união dos judeus nos tempos de Neemias. Esta foi a grande causa deste conflito. E por último, nós vamos ver as medidas adotadas por Neemias para manter o povo em um só propósito. Nós vamos ver o que Neemias fez para solucionar este problema da desunião, eliminando as causas. Porque muitas vezes as pessoas atacam os efeitos de um problema, mas não buscam a causa. E o melhor remédio, ele deve combater as causas e não os sintomas de uma doença. O ponto de número 1 da nossa lição diz que a união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. O povo judeu, irmão, quando eles voltaram do cativeiro, inicialmente eles estavam unidos no propósito de reedificar o templo, embora depois, como nós vimos em lições passadas, eles desanimaram um pouco e acabaram parando a obra por conta da perseguição, das lutas que enfrentaram, a luta primeiro dos samaritanos contra a construção do templo e depois dos 3 inimigos principais de Neemias, que era Sambalate, Tobias e Gesem, que lutaram para fazer parar a construção dos muros, mas não conseguiram. E o povo estava unido num só propósito, mas essa união ela tinha algumas bases. A primeira base desta união era a base genealógica, ou seja, todos os judeus que retornaram do cativeiro, eles eram comprovadamente descendentes de Abraão, de Isaque e de Jacó. Havia entre eles o sentimento de parentesco, eram todos descendentes de Abraão. Antes deles retornarem do cativeiro, conforme nós vimos na lição passada, foi feita uma análise minuciosa, analisando os registros, os documentos, para saber se de fato eles eram judeus. Os que não eram judeus, que não ficou comprovado a descendência, foram impedidos de voltar. Também a base desta união era a unidade da fé no único e verdadeiro Deus. Havia entre eles, além do sentimento de parentesco, o monoteísmo. Todos eles serviam a Yahvé, o Deus de Israel, o Deus de Abraão. Não havia, nessa época, mais a idolatria. A idolatria havia sido completamente eliminada de Israel com o cativeiro. E, por último, todos eles haviam experimentado o despertamento que aconteceu através do decreto do rei Ciro. Todo o povo judeu havia visto o mover de Deus no cativeiro, despertando o rei Ciro para permitir que eles retornassem à sua terra. Então, eles estavam unidos neste propósito. E esses três aspectos eram a base desta união: a unidade genealógica, a unidade da fé no único e verdadeiro Deus e também o despertamento que iniciou-se com o rei Ciro. O item 2 diz que a união dos judeus é um símbolo da união que deve haver na igreja de Deus. Gálatas 6, versículo 16. Na igreja de Cristo, da mesma forma que os judeus eram um só povo, descendentes de Abraão, e crentes no único e verdadeiro Deus, a igreja do Senhor também, ela é um único povo. O apóstolo Paulo, ele nos compara com um corpo. Ele diz que nós somos o corpo de Cristo. E um corpo ele tem muitos membros, e da mesma forma, a igreja também tem muitos membros. E se um membro adoece ou sente alguma coisa, todo o corpo é prejudicado. Então, na igreja do Senhor, irmãos, não pode haver diferenças por causa da nacionalidade, do gênero, da classe social, grau de instrução, etc. O Espírito Santo, ele opera em nosso meio para que nós sejamos unidos. E esta união da igreja, ela traz algumas bênçãos. O escritor, o comentarista, coloca aí algumas bênçãos decorrentes desta união dos crentes. Primeiro, os crentes sentem apoio espiritual para a sua vida. No mundo, irmãos, Jesus disse, no mundo tereis aflições. No mundo nós somos hostilizados por todos os lados, somos perseguidos,
somos insultados muitas vezes, nós não compartilhamos com a mesma fé no mundo. Onde a gente anda, onde não está na igreja, a gente sofre essas coisas. Mas na igreja do Senhor, nós recebemos, ou pelo menos deveríamos receber, o apoio espiritual. Por quê? Porque nós convivemos com pessoas que têm o mesmo espírito. Então, na igreja, em segundo lugar, a segunda bênção decorrente da união, é que nós levamos as cargas uns dos outros. Gálatas 6:2. Na nossa vida espiritual, há as cargas que são individuais. Tem a minha cruz que eu devo carregar. Jesus disse que quem quiser vir após ele deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Tem a minha cruz, tem aquela carga que eu pessoalmente tenho que levar. A minha esposa, os meus filhos, eles podem me ajudar em oração, mas existem momentos, existem dificuldades que são enfrentadas individualmente por mim. Nesse sentido, só Deus pode me ajudar. Como disse Jesus, o cálice que eu tenho que beber, sou eu que terei que beber. Mas tem cargas que podem receber ajuda, como por exemplo, em oração, com palavras de aconselhamento, de encorajamento, com ações. Então, nesse sentido, é uma bênção quando nós nos reunimos na igreja, quando nós estamos unidos. Uma igreja unida, irmãos, eles ajudam-se mutuamente uns aos outros. E a quarta bênção de uma igreja unida é que a união nos faz fortes. Alguém já disse que a união faz a força. Uma ovelha fora do rebanho, ela corre grande perigo, porém, unidos nós seremos mais fortes. Se uma ovelha se desgarrar das demais, o lobo pode vir e pegá-la. Tem um hino antigo que diz assim: a ovelha sem pastor pode o lobo encontrar. Então você que me ouve nesse momento, não se afaste da igreja. Existe um pensamento diabólico aí, principalmente na internet, que tenta afastar as pessoas da congregação, afastar as pessoas da comunhão, dizendo que nós não precisamos de templos, isso e aquilo. Mas, irmãos, isso é diabólico, isso é para nos enfraquecer. Se nós estivermos unidos, sempre juntos, o autor da Epístola aos Hebreus diz que nós não devemos deixar a nossa congregação, como é costume de alguns. Na congregação nós somos alimentados com a palavra de Deus, nós somos fortalecidos na oração, na comunhão. A igreja do primeiro século, diz a Bíblia, que eles estavam sempre reunidos, unânimes, na comunhão, na oração, no partir do pão, e perseveravam também na doutrina dos apóstolos, e em toda a alma havia temor. Por isso que a igreja do primeiro século, ela alcançou o mundo conhecido com a mensagem do Evangelho. A outra bênção decorrente da união é que uma igreja que vive em união, ela tem um testemunho maravilhoso. A união dos crentes é um testemunho fortíssimo de que somos cristãos de verdade. E, infelizmente, irmãos, o contrário também é verdadeiro. Se nós vivermos unidos, nosso testemunho é forte para o mundo. Muitas vezes a nossa união, ela fala mais do que muitas palavras. Teve um certo evangelista, eu não me recordo se foi o Billy Graham, e ele disse o seguinte, que nós devemos pregar e, se possível, usar as palavras. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós, com o nosso testemunho, com as nossas atitudes, nós falamos muito mais do que com discursos vazios. Nós não podemos, irmãos, de forma alguma, falar sobre amor se nós vivermos brigando, se não houver paz entre nós. A igreja do primeiro século era muito unida, e esta união, diz a história, atraiu muita gente do Império Romano para o cristianismo, porque eles diziam como esses cristãos são unidos. Em quinto lugar, irmãos, a quinta bênção decorrente da união é que a união é uma verdadeira força. A união dos judeus possibilitou a derrota dos seus inimigos, mesmo eles estando em um número menor.
E esta mesma união ajuda a igreja a vencer as suas batalhas. Porque, como eu já falei, Jesus disse que todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Mateus 12, 25. Nesse episódio aqui, Jesus expulsou o demônio da vida de um homem e os fariseus blasfemaram, dizendo que Jesus havia expulsado por Beelzebu, príncipe dos demônios. E Jesus disse: como pode Satanás expulsar a Satanás? Se Satanás expulsa Satanás, o seu reino será destruído, porque todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Assim é a igreja, irmãos. A igreja não pode se dividir contra si mesma. Toda divisão, ela provém do diabo. Tem um hino do pastor Eliezer Rosa que diz que divisão não vem de Deus, porque o primeiro a dividir lá no céu não entra mais. O diabo, ele dividiu os anjos e uma terça parte dos anjos foi convencida por eles a se rebelar contra Deus. Então vivamos unidos, irmãos, pois a união nos fortalecerá. Uma igreja unida jamais será vencida. Não tem aquela frase que o povo grita? O povo unido jamais será vencido. Assim eu diria esta noite. Uma igreja unida jamais será vencida. Mas uma igreja dividida, ela será enfraquecida. O ponto 2 da nossa lição diz que a união entre os judeus estava ameaçada. Que ameaça era esta? Tinha um problema sério que surgiu no meio do grupo dos judeus que estava ameaçando a união dos judeus. Os que voltaram do cativeiro, eles enfrentaram grandes dificuldades financeiras para se manter. Irmãos, lembram que eles voltaram da Babilônia, da Pérsia, sob o domínio do rei da Pérsia. Eles voltaram da Babilônia, encontraram Jerusalém arruinada, cidades queimadas a fogo, templo destruído, e começaram a reconstruir. Muitos estavam já acostumados com a Babilônia. Mas aí quando eles chegaram na terra de Israel e encontraram a terra devastada, surgiram grandes dificuldades financeiras. E o que aconteceu? Os mais pobres, eles foram obrigados a pegar dinheiro emprestado com os mais ricos para sobreviver. Porém, os mais ricos começaram a explorar, a cobrar juros abusivos, e isso gerou um grande clamor. Então, a grande ameaça à união do grupo era, na verdade, a injustiça social. Na lei de Moisés, era terminantemente proibido cobrar juros dos seus irmãos. Os pobres pegavam dinheiro emprestado, não podiam pagar, e os ricos, então, tomavam as suas terras e ameaçavam levar os seus filhos como escravos. Vejam que crueldade, irmãos, para com os seus irmãos. E aí Neemias viu este problema, ouviu o clamor do povo, e nós vamos ver no ponto 3 como ele solucionou esse problema. O item 2 diz assim: como se explica esta grande injustiça? Em que consistia esta injustiça social? Primeiro, na falta de amor. Vejam os irmãos que os pobres, no auge do desespero para conseguirem sobreviver, pegavam dinheiro emprestado com agiotas, cobravam juros abusivos, penhorando as suas propriedades e corriam risco de terem seus filhos escravizados, pois naquela época era comum as pessoas fazerem dívidas e, se não pagassem, o penhor, ou seja, a garantia, eram os filhos serem levados como escravos e também tomar as suas propriedades. Porém, em Israel, esta prática era terminantemente proibida. Vejam o que diz aí Levítico, capítulo 22, versículos 36. Livro de Levítico 22 e 36, nós vamos ver que esta prática de cobrar juros era abusiva em Israel. Levítico 22, 36. O Êxodo 22, 25. Levítico 22, 36. Eu acho que eu anotei errado aqui. Não tá. 22 e 25 de Êxodo. Êxodo 22, 25. Diz assim a palavra de Deus: se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está comigo, não te haverás com ele como um usurário, não lhe imporás usuras. E no 26, se tomares em penhor a veste do teu próximo, lo restituirás antes do pôr do sol. Então, você poderia emprestar dinheiro aos seus irmãos,
mas não era permitido cobrar juros dos seus irmãos. Era permitido emprestar, socorrer, mas não podia cobrar juros. Então isso é falta de amor quando a gente encontra um irmão no auge do desespero, com uma dívida, em tempo de perder a casa, ou mesmo sem dinheiro para comprar os alimentos, e a pessoa procurar ganhar dinheiro através disso. Então isso é abominável, Deus condena esse tipo de coisa. Também essa injustiça se explica por causa da dureza para com os irmãos. Como assim? Por avareza, eles querendo os ricos ficarem cada vez mais ricos, ignoravam o sofrimento dos pobres e a própria lei, nesse texto que eu li, cobrando juros abusivos. Nós, irmãos, como cristãos, jamais devemos nos aproveitar do sofrimento de alguém, do desespero de alguém para ganhar dinheiro. Você, de repente, sabe de alguém que ficou desempregado e tem alguém doente na sua casa, precisa fazer uma cirurgia ou um tratamento caro, urgente, e a pessoa aproveita e diz, não, você me vende a sua casa barato, eu compro e você faz. Isso é abominável, não faça esse tipo de coisa. Tem gente que às vezes tem condições e aproveita-se da situação de desespero do outro para comprar os seus bens baratos ou para ganhar dinheiro com uma situação dessa. Na verdade, a gente deve ajudar os nossos irmãos, porque a Bíblia diz que se alguém diz que ama a Deus e não amar o seu irmão, é mentiroso. Como o amor de Deus pode estar em nosso coração se nós, tendo condições, vir o nosso irmão passar necessidade e não o socorrermos? Então isso é um contrassenso. Então essa injustiça social, ela consistia primeiro na falta de amor e segundo, na dureza para com os próprios irmãos. Isso gerou um clamor e o povo reclamou com Neemias. Neemias ouviu a situação e ele solucionou o problema. Nós vamos ver agora no ponto 3 de que forma, a forma que Neemias encontrou para solucionar esse problema, e também isso é um exemplo para os líderes da igreja da atualidade solucionarem problemas desse tipo, porque esse tipo de problema também costuma surgir em nossos dias. Nas equipes de trabalho podem surgir problemas desse tipo, e a gente tem que, como Neemias, enfrentar o problema. Neemias, ele solucionou o problema como? Primeiro ele enfrentou o problema com humildade, imparcialidade, com sabedoria de Deus. Meus irmãos, nunca num problema de desunião, de conflito, um líder nunca pode tomar partido, ele nunca pode resolver o problema com parcialidade. O que é parcialidade? É quando você, numa questão envolvendo duas ou mais pessoas, você fica de um lado, toma partido por alguém. Um líder cristão, ele tem que ser imparcial. Ele tem que agir com imparcialidade, respeitando o direito de cada um, ouvindo todos os lados, e só depois que ouvir todos os lados é que ele pode, na verdade, dizer quem tem razão e quem não tem. Foi o que Neemias fez. Também humildade. Você não pode se impor achando que é o tal. Não. Um líder cristão, ele é sempre humilde, porque ele aprendeu com Jesus. Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E o que é humildade? A humildade é quando você considera-se igual ou inferior aos demais, e inferior a Deus. Isso é humildade. Você olha sempre para você com um olhar de insignificância, crendo que você, diante de Deus, você não é nada. E diante dos irmãos, você não é mais do que ninguém. Então, isso é humildade. Também, sabedoria de Deus. Existem momentos de conflitos, de problemas, que a sabedoria humana falha. Então, um líder evangélico, um líder de uma igreja, de um grupo da igreja, ele deve buscar a sabedoria de Deus, pedir a orientação do Senhor, do Espírito Santo, para saber como agir. Porque Deus, irmãos, ele dá uma palavra de paz, Deus ele dá uma solução para aquilo que nós não podemos resolver. A primeira coisa que Neemias fez para resolver esse problema foi convocar um grande ajuntamento. Neemias reuniu o povo e expôs publicamente a injustiça que eles estavam cometendo, levando-os à reflexão. O que nós aprendemos aqui? Que nós não podemos jamais nos calar diante das injustiças e do pecado.
Existem pessoas, irmãos, que têm um pensamento equivocado de não protestar contra o mal. Não, irmãos, vamos apenas orar, vamos deixar para lá. Mas um certo sábio disse que não protestar contra o mal é colaborar com ele. Nós não podemos aceitar calados, irmãos, as injustiças. Nós não podemos ver o pobre sendo oprimido e a gente ficar calado. Nós não podemos jamais ver a mentira prevalecer e a gente está com a verdade e não falar. Porque nós pecamos por ação e também por omissão. A Bíblia diz que quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, vamos prestar atenção no que está acontecendo ao nosso redor e ver onde está o problema, onde está o erro e enfrentar de frente, sendo verdadeiros. Existe um pensamento politicamente correto no mundo que muitas vezes as pessoas não falam algo para não magoar. Só que às vezes você não se posicionar contra alguma coisa, o mal acaba prevalecendo. Então é importante que a gente tome posição, que a gente se reúna como igreja do Senhor e se posicione nos mais diversos problemas. Não podemos nos omitir. Então, Neemias, ele convocou um ajuntamento, reuniu as lideranças do povo de Israel, os líderes de famílias, para enfrentar o problema de frente. Não se acovardou. E quando ele reuniu o povo, ele expôs publicamente o problema e disse: vocês estão errados, vocês estão cometendo injustiças, vocês estão praticando a usura, uma coisa que é condenada pela lei. Deus não se agrada disso. Então, irmãos, esse é o nosso papel. Proclamar contra o pecado, pregar contra as injustiças, mostrar a situação, claro, sem humilhar ninguém, sem expor publicamente pessoas para não ter problemas, mas falar sempre a verdade. A Bíblia diz que nós devemos falar sempre a verdade com o nosso próximo. Segunda coisa que Neemias fez, ele fez uma proposta conciliadora. Neemias e seus auxiliares, isso aqui é interessante, eles também haviam emprestado dinheiro com juros, porém, eles não cobraram juros abusivos, eles apenas cobraram juros. Mas mesmo assim, ele se incluiu na proposta de não mais cobrar juros, a fim de cessar a injustiça contra os pobres e unir o povo. O que eu aprendo aqui, irmãos? É que em um problema na igreja, nós também devemos estar envolvidos. Não adianta a gente chegar para o povo e dizer: faça isso, sendo que eu não faço. Eu não posso dizer para os irmãos assim: olha, irmão, vamos orar, nos reunamos em oração, e eu não fazer parte. Eu não posso dizer: vamos evangelizar, e eu não fazer parte. Eu não posso dizer para os irmãos: venham para os cultos, e eu não aparecer. O povo, ninguém vai levar a sério uma liderança que não está envolvida na solução dos problemas. Então, Neemias, ele apontou o problema, ele apontou a solução, mas ele também se incluiu na proposta. Ele disse: olha, o exemplo vai começar por mim. Eu e os meus auxiliares também vamos devolver os juros que nós cobramos, para que nós possamos assim unir o povo. Terceiro, a proposta de Neemias foi acatada. Por que ela foi acatada? Porque por causa desse gesto dele devolver os juros, ele convenceu os ricos a devolverem os juros, os valores abusivos que haviam cobrado, fazendo-os jurar diante dos sacerdotes e de que cumpririam a promessa. Então, irmãos, isso é importante a gente saber, que o povo vai ouvir uma liderança séria, uma liderança comprometida com a palavra de Deus, com a verdade. Agora, quando há fingimento, quando há hipocrisia de se falar: faça isso, sendo que eu não faço, ninguém leva a sério isso mais. Irmãos, nós falamos muito mais com o nosso exemplo do que com as nossas palavras. O ponto 4 da nossa lição diz que a paz voltou a reinar entre os judeus. Os problemas entre os irmãos devem ser tratados com muita diligência. Um líder não pode ser insensível aos problemas dos liderados, principalmente dos mais carentes. Um problema não resolvido, ele tende a se agravar e trazer consequências mais graves. Com Neemias, nós aprendemos aqui que um líder deve ser humilde, ele deve ser imparcial, deve ser sábio ao enfrentar
as desavenças no grupo que ele lidera. Então, irmãos, tem um problema no grupo. Se a gente não resolver, esse problema é como uma ferida, ele vai crescendo. É como uma enfermidade. Se você sente algum sintoma de que está doente, você não vai ao médico, não procura descobrir qual é o problema, não trata daquela enfermidade no início, vai chegar um ponto, quando você chegar ao médico, ele vai dizer, olha, se você tivesse vindo antes, teria jeito. Agora já se alastrou. Essa enfermidade já contaminou todo o corpo e não tem mais o que fazer. Assim é na igreja. Se nós tivermos um problema de desunião logo no início, procurarmos as partes envolvidas, orar juntos, orientar de acordo com a palavra de Deus, há uma grande possibilidade de solucionarmos o problema. Mas se deixarmos o problema crescer no futuro, ele não terá mais solução. Chega um ponto que as pessoas já chegaram às vias de fato, gente já se desviou, gente já brigou entre eles. Então, logo no início, tem um problema? Vamos nos reunir, vamos conversar. Alguém já disse que conversando é que se entende. Isso é verdade. Tem algum problema? Chame as pessoas envolvidas, faça uma oração. Quem pecou, peça perdão. Quem magoou, vá lá, confesse a sua culpa, peça perdão. Aí a gente dá continuidade. Não adianta mover a sujeira para debaixo do tapete e esperar que as coisas se resolvam sozinhas. Não vão se resolver. Se Neemias tivesse deixado essa desunião continuar, tivesse ignorado o sofrimento dos carentes, essa desunião só iria crescer e o povo iria acabar desanimando da reconstrução, porque a desunião ela enfraquece o grupo e eles seriam vencidos facilmente por seus inimigos. Os problemas relacionais devem ser tratados carinhosamente. A desunião, irmãos, diz a Bíblia que é uma obra da carne. Lá na Epístola aos Gálatas, capítulo 5, versículos 19 e 20, lá diz que onde há desunião e disputas é porque há carnalidade. O crente espiritual, ele é sempre pacífico e ele também se comove com o sofrimento dos irmãos. Eu fico preocupado quando eu vejo aqueles crentes que se dizem espirituais demais, que oram muito, que são fogo puro, que é aquela coisa toda, parece que já nem vivem mais nessa dimensão aqui na terra, que conversam com anjos o tempo todo, mas quando saem do templo da oração, eles têm o pavio curto. Ninguém pode encostar nele que ele está brigando, qualquer coisinha briga. Desunião, irmãos, é sinal de carnalidade. Inimizades, porfias, dissensões são obras da carne. O fruto do Espírito é paz, o fruto do Espírito é amor, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Quem é cheio do Espírito Santo, ele mostra estas características nas suas ações. Então, irmãos, sempre que houver alguma desunião na igreja, é porque há carnalidade. Na igreja de Corinto, por exemplo, uns diziam assim, eu sou de Paulo, outros eu sou de João, eu sou de Apolo, e outros eu sou de Cristo. E aquela disputa, e Paulo disse, vocês ainda são carnais, eu não posso falar com vocês como com pessoas espirituais, porque vocês ainda são carnais. E é o que eles eram, estavam brigando por cargo na igreja, brigando por partidarismo. Então, irmãos, imagina a igreja de Cristo. Jesus orou pelos discípulos e disse, Pai, eu rogo por eles para que sejam um, assim como eu e o Pai somos um. E um ali não é uma pessoa, mas uma unidade. Várias pessoas unidas num só propósito, sendo unânimes, sentindo as dores uns dos outros. A Bíblia diz assim, chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram. O amor seja não fingido. Então isso é obra da carne, a desunião. A desunião também ela destrói a comunhão e o amor entre os irmãos. Onde há desunião não pode haver comunhão. E o que é comunhão? Eu busquei aqui, irmãos, no dicionário Vine da CPAD, o sentido de comunhão. No grego a palavra comunhão é koinonia, que significa ter em comum. Significa uma sociedade, um companheirismo manifesto em atitudes. A comunhão ela fazia parte da rotina da igreja primitiva. No livro de Atos, capítulo 2, versículo 42, diz assim, perseveravam
unânimes na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, a igreja primitiva, como que eles viviam? Eles tinham uma comunhão tão grande, a ponto de aqueles que tivessem 2 propriedades, eles vendiam uma e levavam o dinheiro para os apóstolos socorrerem os necessitados. Isso voluntariamente. Não há nenhum registro na Bíblia de que os apóstolos tenham pedido para alguém fazer isso. Ninguém, Pedro, João, Tiago, eles não chegaram para as pessoas para falar assim, pessoal, traga dinheiro aqui para a gente socorrer os necessitados. Não. Voluntariamente, os irmãos decidiram fazer isso. Barnabé, por exemplo, tinha 2 propriedades, vendeu uma, trouxe o dinheiro para os apóstolos e disse, olha, esse dinheiro aqui é para vocês socorrerem os necessitados. E diz a Bíblia, não havia nenhum necessitado entre eles. Que coisa tremenda. Por isso que a cada dia milhares de pessoas se convertiam ao Senhor, milagres aconteciam, porque a comunhão fazia parte da rotina daquela igreja. E a igreja do século XXI precisa voltar a esta comunhão. Precisa haver, irmãos, esta união entre nós. Precisa haver tolerância uns para com os outros, mais amor, mais compaixão. Isso é comunhão. Nós devemos, irmãos, também cultivar o nosso testemunho diante do mundo. Como assim? A união entre os cristãos, ela serve de testemunho para o mundo. Como eu disse agora há pouco, ninguém leva a sério uma igreja que fala sobre amor e os seus membros vivem brigando por qualquer coisa e também não socorrem uns aos outros. Irmãos, muitas seitas por aí que não seguem as doutrinas do cristianismo, eles praticam obras sociais louváveis. É verdade que as boas obras não salvam ninguém. Segundo a Bíblia, a salvação é pela fé em Cristo, mas ela evidencia que você foi salvo por Jesus. É incompreensível alguém que diz que é salvo e ver o seu irmão necessitado e fecha as portas. Ou alguém que diz que é salvo e vive falando mal uns dos outros, que vive brigando, que vive disputando por cargos, que vive com inveja, que vive procurando confusão. Irmãos, eu já vi gente brigando por cada coisa que você não acredita que uma pessoa dessa é convertida, procurando problema, às vezes por cor de uniforme, por problemas básicos em festividades. Quem já foi líder de grupo de louvor na igreja sabe do que eu estou falando. Às vezes pessoas não convertidas estão no nosso meio, mas infelizmente ainda não tiveram um encontro com Jesus. Porque quem teve um encontro real com Jesus e almeja a volta do Senhor, ele não vai perder tempo com picuinhas, com coisas pequenas que não nos levam a nada. Então, antes de falar algo na igreja contra alguém, pergunte se vale a pena. A Bíblia diz que nós devemos nos empenhar por ter paz. O apóstolo Paulo disse assim, no que depender de vocês, tenham paz com todos os homens. Será que eu estou comprometido com a paz? Ou será que eu sou a razão das brigas? Ou será que eu estou procurando, eu sou uma ameaça à paz? Jesus disse, bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Muito bem, meus irmãos, estamos chegando ao fim da nossa lição. Vimos aí alguns pontos importantes. E a conclusão que eu chego é a seguinte, será que há alguma espécie de desunião entre nós? É uma pergunta que eu faço para mim e você deve fazer para você. Será que há desunião na igreja que você congrega? Na nossa congregação? Será que há alguma desunião? Se houver, não deveria haver, porque Jesus nos mandou amar uns aos outros, como Ele nos amou. Mas se houver desunião, a primeira coisa que nós devemos fazer é identificar quais são as causas desta desunião e então procurar resolver o problema. Tem alguma desunião? Tem alguma dissensão no grupo que você lidera? Toda doença tem uma causa, irmãos. Nosso corpo, quando ele está com febre, ele está com febre por acaso. A febre é um indicativo de que algo não vai bem. Nosso corpo, ele tem esse dispositivo. Quando alguma parte do nosso corpo está inflamada,
infeccionada, o corpo demonstra. Quando dói alguma coisa no seu corpo, não é porque, doeu por acaso. Não, se está doendo porque tem algum problema interno que você não está vendo, então o corpo dá sinais de que algo não vai bem. Então a mesma coisa na igreja, nós somos um corpo. Se está havendo alguma desunião, aquilo certamente tem uma causa. Qual é a causa dessa desunião? Por que os irmãos estão desunidos? Por que está havendo murmuração? Vamos procurar fazer como Neemias, procurar descobrir qual é a causa da desunião. Neemias fez uma análise, ouviu o clamor do povo, dos pobres, e descobriu que a causa da desunião era a injustiça social, porque alguém estava cobrando juros abusivos, alguém estava lá com usura para com os mais pobres, e isso estava gerando descontentamento e desunião no grupo. Ele então reuniu o povo, expôs o problema, mostrou quem é que estava errado, assumiu a própria culpa, a sua parcela de culpa, ele também tinha cobrado juros, e disse, olha, nós também vamos devolver. E fez uma proposta de pacificação. E como ele se envolveu no problema, assumindo a sua culpa, o povo viu seriedade nele e acatou a sua decisão. E o problema foi solucionado. Neemias descobriu qual era o problema. Os ricos estavam explorando os mais pobres, aproveitando-se do desespero deles e cobrando juros abusivos, penhorando suas propriedades e levando-os a uma situação de extrema miséria. Depois que identificaram a causa, Neemias, com humildade, com imparcialidade, com sabedoria, enfrentou o problema de frente e propôs uma situação, propôs uma solução que foi acatada. Que Deus, irmãos, levante mais líderes como Neemias em nosso meio. Vamos orar por isso, para que o Senhor levante mais líderes como Neemias que possam ser pacificadores. Onde houver, tem a oração de São Francisco de Assis, muitas pessoas às vezes não sabem quem foi ele foi um homem de Deus. Nós não devemos, irmãos, idolatrar ninguém, mas Francisco de Assis foi um cristão verdadeiro do passado. Infelizmente, as pessoas com esse negócio de canonizar levam à idolatria de alguém que jamais aceitaria isso. Mas ele na sua oração, ele dizia, onde houver guerra, que eu leve a paz. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Então, irmãos, que esta seja a nossa atitude. Onde houver guerra, que eu leve a paz. Não podemos, onde houver briga, que eu coloque mais um pouquinho de incentivo, que eu venha. Tem gente que é assim, ele vê o circo pegar fogo, ele quer ver, vai lá e joga gasolina. Ele quer ver a briga aumentando. O cristão verdadeiro, não. Se alguém chega para falar mal de outro para você, o que você deve fazer? Irmão, vamos orar por ele. Irmãos, vamos ter um pouco de paciência com ele, vamos tolerar um pouco, ele também é um servo de Deus, mas também tem falhas. Então, que naquilo que depender de nós possamos promover a união do povo de Deus. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês. Domingo que vem nós teremos o nosso culto presencial, onde estaremos juntos novamente adorando a Deus. Tem alguns irmãos que estão conosco esta noite. Eu vou ler aqui os pedidos de oração e nós estaremos orando por vocês. Vamos ver aqui os comentários dos irmãos que estão conosco esta noite. Muito bem. O irmão Celso Pequinha está conosco. A irmã Cléo Silva, o Luciano Almeida, Deus abençoe, irmão Luciano, nosso cooperador, está sempre conosco, trabalhando na obra do Senhor. E os irmãos que também estão impossibilitados de estar conosco pessoalmente, mas que sempre nos acompanham pelas nossas lives, como o irmão Celso, a irmã Cléo, seu esposo, e todos aqueles que conosco estiveram esta noite. A irmã Angelita Costa, a irmã Anete Santos,
lá da minha cidade, minha conterrânea, meu amigo irmão Cícero Gonçalves, a irmã Maura Santos, a irmã Socorro a Maria, Deus abençoe. Irmão Marcelo Seixas também está sempre conosco nas nossas lives, ouvindo a palavra de Deus e participando dos nossos trabalhos. Deus continue abençoando. E eu peço que os irmãos sempre compartilhem as nossas lives para alcançarmos mais pessoas através deste trabalho. Mesmo voltando os trabalhos ao normal, eu tenho conversado com o nosso pastor que é importante a gente manter as lives. Por quê? Às vezes, irmãos, alguém está num hospital e uma live como essa, um estudo da palavra de Deus, nós alcançamos pessoas de outros estados, a quilômetros de distância. E às vezes alguém está lá precisando de uma palavra, precisando de oração, algum idoso que às vezes não pode vir ao culto. Nesse período de crise, por exemplo, alguns irmãos da nossa igreja estão impossibilitados de estarem conosco. A irmã Rita, o irmão Dario, a irmã Norma, a irmã Adelina, a sogra do irmão Celso, também a irmã Elza, sua cunhada também, são pessoas do grupo de risco que não podem estar conosco. Então essas lives são importantes para a gente transmitir a palavra de Deus e também orar pelos irmãos, orando uns pelos outros. Também nosso pastor Gessé está conosco também nos assistindo. Deus abençoe, pastor. Deus continue abençoando a sua vida e seu ministério. Oremos pela nossa congregação de Monte Oreb, que Deus continue abençoando. A partir de quarta-feira passada, o pastor Gessé e a irmã Sônia, a cooperadora Sônia, estão com o trabalho da quarta da bênção. Então os irmãos participem. É um trabalho ainda online. Enquanto não retornar os trabalhos, eles estão fazendo apenas uma live. Então os irmãos, todas as quartas-feiras, a partir das 19h30, estão convidados a participarem, ouvindo pela nossa página Assembleia de Deus Setor 1 no Facebook, e compartilhe também esse trabalho. Envie o seu pedido de oração, irmãos. Deus continua fazendo milagres, e o Senhor está conosco. Nós orando, buscando a Deus. Nós não podemos participar, toda a igreja junto, porque é um trabalho online, tem um número limitado de pessoas que podem participar, mas você pode, aqui pelo Facebook, assistir, mandar o seu pedido de oração. E aí nós estaremos orando e o Senhor continua fazendo maravilhas. Amém? Deus abençoe cada um dos irmãos. Nós vamos, nesse momento, nos reunir em oração, agradecendo ao Senhor por esta lição maravilhosa que nos fala das causas da desunião que devem ser eliminadas. Vimos aí a união caracterizada no período pós-exílico, que é uma referência para a igreja do Senhor. Vimos também que a injustiça social que ameaçava a união dos judeus nos tempos de Neemias. E por último, vimos as medidas adotadas por Neemias para manter o povo unido. Amém? É maravilhoso. Sexta-feira que vem, nós estaremos estudando o tema como vencer as oposições à obra de Deus. Quando surgir alguma oposição ao seu trabalho na obra de Deus, nós não podemos resolver isso de forma carnal. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra os principados e potestades da maldade nos lugares celestiais. Então, nos ares aí tem espíritos malignos, anjos caídos, lutando contra a obra de Deus. E é contra eles que nós devemos lutar. Alguém está te perseguindo? Não é contra a pessoa que você vai lutar. Você vai lutar em oração com a armadura de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por este trabalho realizado esta noite, por cada vida que esteve conosco ouvindo a Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos dê graça, sabedoria para resolver os conflitos que porventura acontecerem entre nós. Se houver alguma espécie de desunião, Senhor, mostra-nos a causa para que nós possamos estar unidos no amor de Cristo, servindo ao Senhor, buscando ao Senhor em santidade, em adoração. Eu quero pedir, meu Senhor, a bênção do Senhor para o meu lar. Abençoe a minha esposa, a minha filha, abençoe meu pastor, a nossa igreja, a Assembleia de Deus
Monte Horebe, Senhor. Continue abençoando todos os trabalhos, que a proteção de Deus, que a direção do Espírito Santo esteja sobre nós. Abençoe todos os irmãos que estiveram conosco esta noite. Nos dá, Senhor, uma noite abençoada. Eu te agradeço por tudo isso, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Nós vamos dar as bênçãos apostólicas. Peço que você estenda sua mão no seu lar. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com a Igreja do Senhor, hoje e para todo sempre. Todos digam amém. Deus vos abençoe e um bom fim de semana a todos. Amém.